Boa noite a todos, irmãs e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos abençoar em mais essa noite de reflexões. E assim como a Geise já disse, muito obrigado, viu, Geise? Jesus, ele devia estar presente todos os dias de nossa existência. Desde o amanhecer, quando nós acordamos, até quando nós fôssemos dormir. E os agraciados ainda sonhariam com ele. Isso seria uma encarnação de muita felicidade. Mas quando falamos sobre Jesus, sempre vem alguns detalhes que devem ser abordados. Vou começar relatando uma historinha do nosso irmão Chico Xavier, que é sempre um exemplo muito importante para todos nós. Já na sua velhice, em torno de 79, 80 anos, já na casa dos 80, já muito debilitado na sua saúde, Dona Cida, boa noite, Dona Fátima, já muito debilitado na sua saúde física, mas o espírito vivo ainda, né, sempre trabalhando, nosso irmão Chico Xavier. E um companheiro dele conta essa história, que como ele não podia ir no centro, via aquela multidão na sua residência. E uma multidão mesmo, filas com muitas pessoas. E é claro que muitas daquelas pessoas iam por interesse, à procura de uma mensagem do plano espiritual, de algum ente querido, e até dá para entender porque são pessoas que estavam em sofrimento, em determinado sofrimento, procurando uma mensagem, procurando o alívio para a sua dor. Mas grande parte daquelas pessoas iam procurar Chico Xavier apenas para vê-lo, apenas para ouvir uma palavra, apenas para sentir a energia que aquele homem transmitia. E realmente, quem teve a oportunidade de conhecer Chico Xavier, falava que só de estar na sua presença tinha uma energia muito boa, tinha uma sensação muito boa. E Chico Xavier, na sua humildade de sempre, né, vira para esse amigo e fala assim: como essas pessoas são caridosas vindo me visitar, né? Ele falava que as pessoas que eram caridosas por estar indo visitar ele. Olha a humildade do nosso irmão Chico, né? E fala assim: e eu já não tenho mais nada para dar, para doar, por que essas pessoas vêm me procurar? E esse irmão fala que de imediato na cabeça dele veio, né, certamente intuído pela espiritualidade maior, que aquelas pessoas estavam ali procurando Chico Xavier porque elas tinham saudade de Jesus. Elas tinham saudade do nosso irmão maior. Mas vamos parar essa história por aqui, porque ela não termina. E vamos terminar ela no nosso encerramento da nossa mensagem. Mas de qual Jesus as pessoas têm saudade? Qual que é o Jesus que nós conhecemos hoje em dia? Dona Solange? Muitos é o Jesus crucificado, que nada contra outras religiões, e essa crucificação faz parte do dogma de algumas religiões, e muitas das vezes é essa crucificação que salvou, inclusive, a humanidade. Para muitas pessoas, esse é o Jesus crucificado. Temos alguns outros exemplos de Jesus? Jesus da montanha, Sermão da Montanha, né? Falou em Jesus, é Sermão da Montanha. Esse não é à toa que Gandhi fala que se tudo se acabasse de todas as escrituras, de todas as religiões, de todos os códigos morais, todas as leis se apagassem, mas se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, isso já seria suficiente. Eu gosto mais desse Jesus do que o do crucificado, mas o crucificado também existe. Jesus dos milagres, né? Da multiplicação dos pães, de andar sobre as águas, de transformar água em vinho. Mas esquecemos dos principais milagres, né? Que é a nossa própria transformação.
Essa é a verdadeira transformação, esse é o verdadeiro milagre. Se nós formos analisar, todos os Jesus que hoje cremos, né, que hoje é difundido por aí, tem uma parte de verdade, tem um entendimento, uma explicação de ter esse entendimento. Por exemplo, o Jesus crucificado, vamos generalizar e colocar com o Jesus religioso. O Jesus das religiões. Alguns têm como Deus, outros que veio para nos salvar através da crucificação, do sacrifício. Tem um significado? Tem. Mas esse significado, muitas das vezes, ele completa o nosso espírito? Ele é aquilo que nós realmente procuramos? Porque é estranho falar que nós sentimos saudade de Jesus, sendo que tem milhares de religiões por aí. É uma grande disputa entre igrejas e bares. É uma grande disputa, né? E vamos acreditar que as igrejas ainda estão ganhando. Que bom, né? Vamos acreditar. Mas como é que pode ter tantas igrejas, se falar tanto em Jesus nessas igrejas e ainda ter esse vazio espiritual em nossos corações? Por quê? Eu acho que é porque estamos olhando Jesus errado. Porque o verdadeiro Jesus, ele completa o nosso espírito. Ele nos dá a essência divina. Ele nos dá a essência de viver. E isso quem nos fala é o próprio Mestre Jesus. Eu estava um tempo atrás com a Andresa ali, folheando, né? A gente sempre está ali, né? O que eu vou pesquisar para minha próxima palestra, né? E eu tinha visto esse livro e estava procurando. Naquele dia eu não estava achando de jeito nenhum. É um livro que tem na nossa biblioteca, é Quem é o Cristo, de Raul Teixeira. Excelente, pelo espírito do Paulo Vitor. De Paulo Vitor, é o padre, né? É aqui dos irmãos Alexandre, né? É o padre Vitor. Então, esse livro aqui é fantástico. Então, depois da palestra, quem quiser se aprofundar, pode pegar esse livro ali. Porque o nosso tema de hoje é o Cristo em nós. O Natal como experiência de transformação interior. Mas o que é o Natal para começar? Se a gente perguntar para qualquer criança hoje em dia, vai falar que é a época do Papai Noel, não é verdade? Vai falar que é época de ganhar presente. E, infelizmente, quem dera fosse só as crianças que considerassem o Natal apenas como um momento de festa, um momento de confraternização, um momento de compras materiais. Quem dera. Porque, para começar, a própria culpa desse entendimento das crianças é nossa. É nossa. Porque a criança, a gente, mesmo que tenha um conhecimento espiritual, que nós sabemos que traz do espírito, naquele momento, naquela reencarnação, ela tem um momento de aprendizado. E são as famílias as responsáveis de trazer esse ensinamento. Então, se as crianças de hoje em dia não têm esse entendimento, a culpa é nossa. Nós gostamos de culpar todo mundo. A gente culpa o governo, a gente culpa a sociedade. Mas nós esquecemos que nós somos os responsáveis pela educação daqueles que Jesus, que Deus nos proporciona em nossos lares, como filhos. Mas o problema, como a Terezinha já falou na sua palestra, como viver um mundo espiritual e um mundo tão materializado? É o que se passa conosco, porque não é só as crianças. A grande sociedade aí, o Natal, que é a data natalícia, né? E que se foi protocolado, porque ninguém sabe a data exata que Jesus realmente nasceu. Nós protocolamos que foi no dia 24 para o dia 25, ok, tudo bem. Se o problema fosse esse, estava resolvido, mas o problema não é. O problema é que nem essa data nós incorporamos no nosso interior essa data, que é o nascimento, o significado do Cristo para nós, o significado para Jesus para nós. E, infelizmente, isso tem se perdido. Tem se perdido durante o ano e, inclusive, nos finais de ano, no Natal. Porque não adianta chegar aqui o último mês
nós falarmos de Jesus, mas isso aqui não acontece, porque a grande maioria das nossas terças-feiras é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não adianta nós vivermos somente na matéria, e chegar no final do ano lembrarmos de Jesus. E ainda lembrarmos mal lembrado. Mal lembrado, muito falado e pouco vivenciado. Porque essa é uma dura realidade. Terezinha falou na sua palestra sobre o materialismo. E mais uma vez, materialismo não é somente dinheiro. O dinheiro é uma parte do materialismo. O materialismo é como nós estamos vivendo a nossa vida. Isso é o materialismo. E como eu terminei a frase? Vivendo a nossa vida. E nesse livro aqui, Quem é o Cristo? Vai ser falado, de maneira simples e muito objetiva, quem é o Cristo. Só que quem fala quem é o Cristo é Ele mesmo. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu sou a videira, a que dá a vida, a verdadeira videira. Jesus fala, eu sou a água viva, e quem bebe da minha água nunca mais terá sede. Da mesma maneira que ele fala que quem come do meu pão nunca mais terá fome. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. O que é a vida sem luz? E por fim, mais claro do que isso, impossível. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas qual vida Jesus estava se referindo? Qual vida é que nós devemos refletir aqui sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus em nossas vidas? A vida da matéria ou a vida do espírito? Isso é uma pegadinha, tá, gente? Porque nós espíritas, inclusive nós espíritas, temos a mania de dividir a nossa vida em vida material e vida espiritual. Isso não existe. Não existe. Nós temos uma vida só, que é o espírito. Mas enquanto nós estamos encarnados, nós precisamos de viver essa vida. É uma vida única, não tem como nós tirar o material e ficar o espiritual. Nós temos que aprender a conviver com isso. É esse o objetivo da encarnação. De, através da matéria, dar um sentido para a nossa vida espiritual. Muitas das vezes, há aqueles que vivem somente o material. Há aqueles que estão no meio termo, que entende que tem um espírito, mas vive 90% a matéria e 10% o lado espiritual. E aqui entra o espiritismo. O espiritismo nos deixa claro, assim como Jesus nos trouxe o tempo todo, que a verdadeira vida é a do espírito. Mas nós estamos encarnados para, através da matéria, utilizando a matéria para alcançar objetivos espirituais. Que objetivos são esses? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual foi o espírito mais evoluído que Deus enviou para ser o nosso exemplo, para ser o nosso modelo e guia? A resposta é: vide Jesus, veja Jesus. E Kardec coloca que Jesus é o maior exemplo moral que já se pisou nessa terra. A moralidade, ela independe de religião. Por isso que nós sempre falamos aqui que Jesus não fundou religião nenhuma, a não ser a religião do amor.
Mas a religião também não leve ao extremo. A religião é extremamente importante. Extremamente importante. Mas a moralidade é o que nós carregamos no nosso espírito, que são as virtudes, que são os bens que nenhum ladrão consegue roubar e nenhuma traça consegue corroer. Palavras do Cristo. É aquilo que nós devemos lutar para adquirir essas virtudes, esse senso moral. Por isso que muitas das pessoas têm um entendimento errado do Cristo, porque estão olhando o Jesus religioso, o Jesus dos dogmas, o Jesus apenas da salvação, apenas por crer nele. Crer em Jesus é muito bom? É excelente. Tanto é que ele é o nosso modelo e guia. Tem uma frase de um filósofo que fala que não se pode fazer uma linha reta sem se utilizar de uma régua. Jesus é a nossa régua. Jesus é o nosso modelo. Dona Cida falou aqui na última palestra. O que é modelo? É um molde. É para ser moldado. É para que possamos nos moldar em Cristo, em Jesus. Mas isso a gente ouve todo dia, não ouvimos todos os dias? Todas as terças não se fala em reforma íntima, não se fala em seguir o Cristo, em seguir os seus mandamentos? Sim, porque este é o fundamento do cristianismo. Um outro livro que é excelente também temos na nossa biblioteca, é este livro aqui, ó, Ave Cristo, de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Este livro aqui fala dos primórdios do cristianismo nascente, dos primeiros cristãos. E tem uma frase nesse livro aqui, que em um dos diálogos, o Corvino, que é um dos principais aqui, ele vai falar sobre o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo é o Cristo vivo em nós. Isto é o verdadeiro cristianismo. É o Cristo vivo em nós. E aqui entra a parte que o pessoal fala que nós não somos modestos, porque nós queremos ser igual a Cristo, e queremos mesmo. Outras religiões falam, o pessoal quer ser igual ao Cristo, queremos mesmo. Este, para falar a verdade, é o nosso objetivo, ser igual ao Cristo. Quem disse isso? Jesus. Quando ele fala para os seus discípulos, vós podeis fazer tudo isso e muito mais. Tudo o que eu faço e muito mais. E mais uma vez entra a doutrina dos Espíritos, nos ensinando de onde viemos, por que estamos do jeito que estamos e para onde vamos. Porque quando nós entendemos que, assim como Jesus Cristo um dia foi um espírito simples e ignorante e foi milhões de anos evoluindo e se tornando o nosso governante espiritual, assim também é a nossa trajetória. Só que quando nós falamos isso, o pessoal já começa a achar que nós somos malucos. Mas essa é a nossa essência espiritual. Este é o nosso objetivo. É para isso que Jesus veio à Terra, para realmente exemplificar o sentido espiritual, para realmente trazer a nossa essência espiritual e, vivendo na Terra, desenvolver essas virtudes, desenvolver aquilo que vai alimentar o nosso espírito. Então, quando o nosso Mestre Jesus fala em diversas passagens, quando ele fala para a mulher samaritana, por exemplo, que ele é a água viva, e quem bebe daquela água nunca mais terá sede, ele não está sendo literal, ele não está sendo figurado, é literal. Quando Jesus fala que ele é o pão da vida, é literal. Sem ele, mas sem ele quem? Sem Jesus em pessoa? Não. Sem Jesus em essência. Isso é ter o Cristo em nós.
é ter a essência de Jesus em nossos corações. É realmente fazer com que Jesus, os seus ensinamentos, nós consigamos incorporar isso em nosso espírito e principalmente em nossa prática no dia a dia. E isso que vai nos alimentar. É fácil falar, é difícil fazer. Jesus não é a luz do mundo? Jesus, quando eu ouço isso, eu imagino um grande farol. Grande, né? Em cima de uma ilha, de um rochedo, alto, para que todos possam ver a sua luz. Quando o mar está calmo, é fácil nós nos dirigirmos a Jesus, a essa luz. É muito fácil. Mas, no mar revolto, numa tempestade, nos nossos problemas, mesmo que sejam probleminhas, né, irmão André? Nos afetam e tiram o nosso barco de rumo. E muitas das vezes, grande parte das vezes, nós não conseguimos seguir a luz desse farol que é nosso Mestre Jesus. Por quê? Porque nos perdemos, não somente nos problemas que realmente existem, mas nas nossas próprias dificuldades espirituais, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa raiva, na nossa ira, né? Porque se Jesus é a água viva, assim como falou o Antônio Carlos também na sua última exposição sobre a manjedoura, precisa de ter um local para Jesus nascer. E esse local é o nosso próprio espírito. Nós não queremos que Jesus renasça no nosso próprio espírito e que ali permaneça. Mas para começar, para se colocar uma água limpa, tem que ter um vaso o quê? Limpo. Entra a famosa reforma íntima, que nós tanto batemos em cima. Reforma íntima. Reforma íntima. Jesus, ele quer nascer na nossa manjedoura. Jesus, ele quer ser a água viva de nossas vidas. Mas o nosso vaso, o nosso espírito, ele tem que estar limpo. Nós temos que receber Jesus com o nosso vaso limpo, combatendo as nossas imperfeições. E os nossos vícios, as nossas imperfeições, são muito graves, porque elas nos aprisionam. Em um determinado momento do Evangelho, quando Jesus está falando com os judeus, entra um pouco da parte dos judeus, que eles passaram por momentos de escravidão, foram libertos e tudo mais. E Jesus fala que ele, sendo a água viva, né, com seus ensinamentos, o Espírito, eles seriam livres. Ele falava para os judeus, falava que os judeus seriam livres. E os judeus falavam assim, não, mas nós não somos mais escravos. E Jesus fala, ele fala na época, está na Bíblia, né, pecados. Ele fala assim, ó, os seus pecados vos escravizam. E ele fala isso para nós. As nossas imperfeições, os nossos vícios, porque quando a gente fala em vício, a gente pensa só em droga, em bebida, mas os nossos vícios da vaidade, nossos vícios do orgulho, da fofoca, da maledicência, de julgar o nosso próximo, tudo isso é vício. E isso nos escraviza o nosso espírito. E só os ensinos de Jesus conseguem nos libertar. E por que se fala tanto isso? E eu sei que isso acontece conosco. Haroldo Dutra conta uma história do nosso Gandhi, que já comentamos aqui. Gandhi foi um grande pacifista, ele foi uma grande imagem da libertação da Índia, da colonização britânica. Mas com guerras? Não, com paz. Não deu um tiro e conseguiu libertar a Índia. Em um desses movimentos, ele estava numa manifestação, era uma passeata. E ele foi agredido por um policial que o derrubou.
Gandhi levanta, limpa suas mãos, continua a andar. Mais uma vez, esse policial o derruba. Gandhi, mais uma vez, pacificamente, levanta, limpa suas mãos e continua a andar. E aquele policial nervoso, né, já bravo, irado, vira para ele e fala assim, ó, quem que te ensinou a ser tão covarde desse jeito? Gandhi, que era hindu, religião hindu, olha nos olhos daquele policial e, por coincidência, a Índia é uma mistura de religiões. Ele olha para aquele policial e fala assim, ó, foi o que deu o símbolo do que você está usando. E ele estava usando um crucifixo, que simboliza o nosso Mestre Jesus Cristo. Aquele policial que se denominava cristão agia de uma maneira totalmente diferente do que o Cristo pregava e ensinava. Por isso que eu já falei isso aqui e vou repetir. Tem muitos ateus que são mais cristãos do que cristãos. Tem muitos outras denominações religiosas que são muito mais cristãos do que aqueles que se dizem cristãos. Porque ser cristão, mais uma vez, é ter o Cristo em nós, em nossas ações, em nossas atitudes. Por isso que é importante nós sempre repetirmos isso daqui. É fácil? Não é fácil. Todo mundo, quando está aqui, balança a cabeça, concorda, dá sorriso, né? Só que quando vem as marolas, as tempestades, mas este é o momento da provação, da prova. Porque tem uma das passagens de Jesus que eu gosto muito. Ela é simples, mas muito objetiva. Quando Jesus está sendo questionado, não minto, no famoso Sermão da Montanha. Porque quando a gente ouve falar do Sermão da Montanha, o que vem na nossa cabeça? As bem-aventuranças. Não é as bem-aventuranças? Só que o Sermão da Montanha é muito mais do que as bem-aventuranças. É no Sermão da Montanha que Jesus, após falar tudo o que falou, ele termina de uma maneira simples o Sermão da Montanha. Ele fala, porque aquele que me ouve e não cumpre o que ouve, o que não executa o que ouve, é como um homem que constrói uma casa na areia do mar. Vem o mar, bate na casa, e aquela casa sem alicerce, ela desmorona, ela cai. Mas ele fala que aquele que o ouve e pratica os seus ensinamentos é o homem que constrói a sua casa em alicerce na rocha. E olha que legal, ele não fala que só a casa é forte. Vai continuar batendo a água do mar, fala em chuvas, em rios, mas a casa permanecerá de pé. Mais uma vez, seguir Jesus. Quais são os benefícios de seguir Jesus? Se nós olharmos todos aqueles que seguiram Jesus, para começar os primeiros cristãos, eram mortos, eram crucificados, eram dados às feras. Hoje continua, só que a morte não é a morte física, é a morte do cancelamento. Quem fala que segue Jesus é fanático, recebeu lavagem cerebral, tá ouvindo histórias da carochinha. Essa é a morte de hoje em dia, a morte do cancelamento. Os amigos vão deixar de lado, não é verdade? E as perseguições? As perseguições, por incrível que pareça, a religião mais perseguida no mundo hoje ainda é o cristianismo. Quantas mortes na África tem por pessoas que são cristãs? Nós não precisamos disso. Nós não sofremos essa perseguição. Mas também não temos a coragem de trabalhar para o Cristo como deveríamos ter.
Não é verdade? Por quê? Porque ser cristão é trabalhar para o Cristo, é ter o Cristo em nós, é ser seu exemplo. E quando eu falo isso, eu não estou falando somente em caridade, como Jesus foi muito caridoso, como Jesus ajudou muitas pessoas necessitadas, quando Jesus curou muitas pessoas. Ser reflexo de Jesus é em pequenas coisas, é no nosso dia a dia. Palestra anteriormente foi sobre o lar. É no lar que devemos começar a ser reflexo do Cristo. Com nossa esposa, com nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Mas entra Jesus, sempre vai ter um ensinamento de Jesus. Quando procuram Jesus e falam, sua mãe e seus irmãos estão te procurando, o que Jesus responde? Quem lembra dessa parte? Que é muito mal interpretada. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem quer criticar Jesus fala, né, que ele estava desmerecendo a própria mãe e os próprios irmãos. Pelo contrário, Jesus nos dá o senso de universalidade, dá o senso de que todos somos filhos de Deus, que todos nós somos irmãos. Porque tem gente que até é um bom cristão dentro de casa. Tem gente que é um bom cristão dentro de casa. Mas saiu do seu íntimo, do seu grupo familiar, o cristianismo acaba. Passa a ser apenas negócios, apenas comércio, apenas dinheiro. É proibido fazer comércio? Não, jamais. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus, Jesus. Não falamos que a essência é espiritual, mas devemos viver na matéria? Mas devemos viver na matéria, utilizando essa matéria para desenvolver o espírito. Não o contrário. Porque o que adianta ganhar o mundo e perder o espírito? Jesus, mais uma vez. Cada palavra de Jesus, cada ensinamento de Jesus, cada parábola, cada frase é um ensinamento para nós. Mas de nada adianta ter este ensinamento e não colocar em prática. É dar um bom dia, é dar um sorriso. Ah, mas eu não sou assim, então mude, porque nós precisamos de mudar. É ser educado. Ser manso e pacífico é ser educado, é ser respeitoso. A regra de ouro de Jesus, faça o outro aquilo que gostaria que fizessem com você. Vejam a diferença. Não é não faça ao próximo, é faça ao próximo. Olha que pequeno detalhe que faz toda a diferença. O evangelho de Jesus é um evangelho de ação, de empenho, de esforço, de dedicação. Se a gente não pode salvar o mundo, comece salvando a você mesmo. Se transforme. E essa sua transformação vai transformando aqueles que estão à sua volta. O que acontece quando nós acendemos um palito de fósforo dentro de uma sala escura? Se ilumina. E de uma luz que nós não temos ideia de que um simples fósforo pode iluminar. Mas temos que começar conosco mesmo. E irmos trabalhando com aqueles que estão à nossa volta. O amor é contagiante. O amor que Jesus nos ensinou, ele é o verdadeiro transformador. No primeiro capítulo deste livro aqui, entra a palestra da Geisiane. Quem não viu, veja nas nossas redes sociais. Os discípulos dormem em momentos cruciais. Aqui nos traz dois sentidos. O primeiro sentido de dormir da ignorância. Porque quando Jesus fala para essa samaritana da água viva, ele olha para ela e fala assim: se você soubesse com quem está falando, você me pediria água.
mostrando a ignorância. Porque muitos não conhecem Jesus. Podem conhecer o Jesus religioso. Podem conhecer o Jesus dos dogmas. O Jesus digamos que, eu só preciso de acreditar em Jesus. Mas o Jesus real, o Jesus da transformação, o Jesus do amor, esses não conhecem. Só que entra o segundo capítulo. O segundo capítulo é quando Jesus está na tempestade e é visto pelos discípulos e eles se apavoram. E Jesus fala: não temas, sou eu, Jesus. Porque enquanto a ignorância, muitas das vezes, não querem conhecer Jesus, não conhecem Jesus, entra muitas das vezes o medo de conhecer Jesus. Medo de coisa boa? Sim, nós temos medo de nos entregar a Jesus. Uma das vezes, um certo dia, uma integrante aqui dessa casa chegou e falou assim: eu tenho 2 irmãos. Um vem no centro, gosta pra caramba, poxa, ama Jesus, é um bom homem e tudo mais. O outro é um bom homem, mas não aceita Jesus de jeito nenhum. Ela mesma respondeu: eu acho que ele tem medo de ter que mudar a vida dele. E isso acontece conosco. Nós temos medo de nos entregar aos ensinos de Jesus. Muitas das vezes é orgulho. Muitas das vezes é o medo de perder a vida que nós achamos que é a verdadeira vida. Só que é uma ilusão. Isso que nós amamos, de festa, de bebedeira, de gandaia, de farra, de viver a vida apenas por material, viver só através do dinheiro e do conforto que o dinheiro dá, é muito bom, eu não nego. É muito bom, mas é ilusão. Porque vai chegar um determinado momento que o nosso espírito vai ter sede, vai ter fome, e não vai ter dinheiro no mundo que vai alimentar essa fome, essa sede do nosso espírito. É Jesus, é os seus ensinamentos, é a mudança de vida, é a nossa transformação. Outro dia eu falei aqui e vou repetir a passagem do que eu tinha trago do Jesus do lar, quando Jesus fala para Bartolomeu: a verdade não nos exige nada, mas ela nos transforma. E nos transforma positivamente. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não a paz que o mundo dá. Mas a paz, como eu estava falando com a Tamires, a paz da consciência, a paz de ter o espírito tranquilo, apesar do problema que for. Pode vir chuva, pode vir mar batendo na nossa casa, mas se nós temos Jesus e os seus ensinamentos, o seu consolo, o seu amor, e construímos a nossa paz, porque a paz também não é dada, ela é construída. Só que quem constrói somos nós, cada um de nós. Mas vamos de exemplos positivos, porque às vezes só bater, né? Às vezes a gente fica meio, poxa, será que eu estou sendo um mau cristão? Será que eu estou vivendo a verdadeira vida corretamente? Não se preocupem, nós não somos os únicos a passar por isso. Paulo um dia disse: não sou eu que vivo, mas é a vida de Deus que vive em mim, a vida de Cristo que vive em mim. Só que ele foi falar isso depois de um grande trabalho, de um grande processo, onde nesse processo ele fala: por que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Não somos nós? Não somos nós no nosso dia a dia que conhecemos o Cristo, que sabemos dos seus ensinamentos, que sabemos que devemos perdoar, inclusive se recebemos um tapa numa face, devemos retribuir com a outra face? Tem algum código, tem algum sentido figurado nisso?
Alguém consegue dar alguma outra explicação a não ser realmente dar outra face? Porque tem gente que fala que não lê a Bíblia, porque eu pergunto, nós somos o quê? Cristãos, seguidores do Cristo. A gente pergunta, você já leu a Bíblia? Não. Você procura saber sobre a vida do Cristo? Não. Aí somos obrigados a crer em tudo que as igrejas dizem. Mas e o Cristo de verdade, a essência do Cristo? Estamos conhecendo? Se nós não conhecemos, não tem como praticar. Por isso que nós devemos conhecê-lo, mas principalmente praticar. Uma vez, nosso querido patrono da casa, Eurípides Barçanuffi, num desdobramento espiritual, quando estava dormindo, relata que foi levado por mãos caridosas no plano espiritual. Chega no plano espiritual, um lindo campo verdejante, um local de paz, de harmonia. Vê ao longe uma grande árvore. E embaixo dessa árvore uma grande luz. E essa luz o atrai. Porque assim como Jesus nos atrai pela sua luz, porque nós somos imperfeitos, a nossa luz um dia também tem que auxiliar a Jesus a iluminar as trevas dos nossos irmãos. Assim como nós somos atraídos por Jesus, Eurípides Barçanuffi também foi. Chegando próximo à árvore, ele não sabia que era Jesus, mas aquela luz o atraía. E quando ele vê que é Jesus, ele pensa em tudo que é Jesus, todas as histórias, tudo que ele soube de Jesus durante a sua vida. E de emoção começa a chorar. Começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. Mas quando ele olha para Jesus, ele começa a chorar mais. Por quê? Porque Jesus também estava chorando. Imagina você, de frente para Jesus, vendo Jesus chorar. Ele olha para Jesus sem saber o que falar. Ele fala assim, por que o Senhor está chorando, Jesus? E Jesus não responde, continua a chorar. E Eurípides Barçanuffi, como uma criança, né, quando faz bagunça e quer o perdão dos pais, ou quer que o pai fale alguma coisa, ele fala assim, o senhor está chorando pelo aquele que não crê no Senhor? Jesus olha para Eurípides, nos seus olhos, e fala, não choro por aqueles que não creem. Eu choro por aqueles que creem, mas não praticam os meus ensinamentos. E o choque foi tão grande que Eurípides Barçanuffi foi lançado ao seu corpo de imediato. Acorda de madrugada e naquele momento, no dia seguinte, ele já era bom. Eurípides sempre foi um homem bom. Desde a sua infância. Quem não leu a sua biografia, leia. Mas ele fala que naquele momento, no dia seguinte, ele era professor, passa a tratar os seus alunos como filhos. E passa a tratar a cada um como se estivesse tratando com Jesus. Quando eu era criança, até as coisas mudaram. Vocês lembram que na época de Natal passava desenho de Jesus na televisão? Era tão legal isso, não era? Hoje em dia nem isso tem mais. E tinha um episódio que todo mundo vai lembrar, que era a ceia de Natal. Batia um mendigo na casa da pessoa e a pessoa não não aceitava o mendigo naquela ceia de Natal. Bate outra pessoa, era uma mãe, uma vizinha, precisando de comida para os seus filhos, e a família não abre para aquela pessoa entrar. Mas aí, de repente, bate na porta, está a imagem do Cristo. O que a família faz? Entre, Jesus, a casa é toda sua. Nós somos cristãos fervorosos. Nós somos seus seguidores. Será que somos? Será que somos? Será que temos o Cristo em nós? Será que estamos olhando para o próximo com o olhar do Cristo em nós?
Será que nas nossas ações do dia a dia estamos olhando com o olhar do Cristo em nós? Será que estamos vivendo como se o Cristo vivesse em nós? Acho que não, né? Mas podemos melhorar, podemos nos transformar. Assim como Eurípides, eu sei que aqui não tem ninguém mal, porque senão não estaria nem aqui no centro. Eu sei disso. Mas podemos fazer mais. Podemos cumprir o nosso objetivo espiritual, podemos nos transformar, podemos ser luz, como Jesus disse: acenda a vossa luz, vós sois luz. Podemos fazer isso, nós temos um modelo, nós temos um guia, nós temos Jesus. E Ele não vai nos desamparar, vai nos dar força, vai nos dar ânimo, mas não vai fazer o trabalho por nós. Quando nós trabalhamos em prol de Jesus, nós estamos ajudando o próximo? Sim. Nem que seja com educação, sim. Educação é caridade também. Mas acima de ajudar o próximo, nós estamos nos auxiliando. Quando nós fazemos o bem, mais uma vez, a moral não entra no lado religioso. Honestidade, probidade, ser misericordioso, todas as virtudes, elas não precisam de religião. É no nosso dia a dia. É sermos homens e mulheres de bem. É nos transformar. É para isso que servem os ensinos de Jesus. É para isso que serve o Espiritismo. O Espiritismo não é o cristianismo redivivo? Não é o retorno de Jesus na sua essência? Então devemos viver isso. Porque senão nada adianta. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas a verdadeira vida, a vida do Espírito. Quando Tomé pergunta para Jesus, mas qual é o caminho a ser seguido? Jesus fala: eu sou o caminho. Ele é o caminho a ser trilhado dia após dia. Tem dia que a gente vai cair nesse caminho? É claro que vai cair nesse caminho. Mas ele é a verdade, nós devemos crer nisso. Crer é muito mais do que entender. Crer é incorporar de tal maneira que nós vamos seguir aquilo. Seguir Jesus nesse caminho. E a vida, sem Ele, sem os seus ensinamentos, sem a sua essência espiritual, nós não vamos ter essa verdadeira vida, esse sentido dessa vida que é a vida espiritual. Vivendo no mundo. É assim que se vive no mundo sem ser do mundo. É caminhar, como diz Pedro na sua carta, caminhar na terra olhando para o céu. Entender que no meu trabalho, o trabalho é uma ferramenta para me desenvolver espiritualmente. Na família, a família é uma ferramenta para me desenvolver espiritualmente. Na minha loja, no meu comércio, na minha profissão, aquilo é uma ferramenta para me desenvolver espiritualmente. O dinheiro, as posses materiais que eu tenho, são uma ferramenta para me desenvolver espiritualmente. Porque quando nós temos esse entendimento, aí sim nós estamos vivendo na carne, no mundo, mas nós não seremos do mundo, mas sim com a vida espiritual que Jesus tanto tentou nos ensinar. Viva para o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Todo mundo lembra das bem-aventuranças, né? Mas quando ele fala isso, ninguém lembra. Ninguém lembra. E está no Sermão do Monte. Sermão do Monte. Viva para Deus e no mais tudo mais será acrescentado. Mas, na nossa humilde ilusão, vamos achando que a verdadeira vida é a material. Você tem que viver a vida material,
Ninguém está falando que você não tem que ter um conforto da sua casa, que você não tem que lutar por uma condição de vida melhor. Ninguém está falando isso. Jesus nunca recriminou isso. Exemplo de Zaqueu. Ele não condena a riqueza, mas o mau uso da riqueza. Só que muitas das vezes o conforto ele nos ilude, nos paralisa. E achamos que ser cristão é somente acreditar nele, crer nele e não fazer o mal. E estamos longe de fazer o bem. Porque lembram na nossa primeira historinha? Quem que era o nosso primeiro personagem? Chico Xavier, não era? Fazia o bem, não fazia? E como? E como? Sofreu? Muito. Ser cristão é renúncia e sacrifício. Não tem outra palavra. Nós temos que admitir isso e seguir felizes, renunciando e sacrificando felizes. Porque ninguém é maior do que o mestre. O servo não é maior do que o mestre. Jesus disse isso. E se nós somos discípulos dele e ele sofreu, vocês acham que nós vamos fazer o quê? Não vamos sofrer? Claro que vamos sofrer. Mas sofrer com um sentido. E Jesus nos dá esse sentido. Assim como deu para Chico Xavier. Porque na nossa historinha tinha aquela multidão de pessoas, não tinham? Que iam falar com Jesus, com Chico, com saudade de Jesus. Muitos iam só para ver Chico Xavier. O que Chico Xavier fazia com cada um que ia visitar ele? Vocês lembram? Beijava as mãos, né, Patrícia? Chegava, passava na fila, Chico, tudo bem e tal. Pegava a mão da pessoa, beijava a mão. Vinha o próximo, beijava a mão. Via o próximo, beijava a mão. Chico, com seus 80 anos, atendia a todos. Aí este mesmo que perguntado, né? Chico pergunta para ele o que aquelas pessoas iam fazer ali. E Chico falava que estavam com saudade de Jesus. Quando acaba o dia, era madrugada já. Madrugada, vai falar Chico, porque Chico já estava com a boca sangrando de beijar as mãos daquelas pessoas. Aí quando pergunta para Chico, Chico, você está tão cansado, tão velho, né? De tanto trabalhar. Por que você ainda beija a mão de todos que passam aqui? Chico olha para esse amigo e fala, porque eu não consigo me curvar e beijar os seus pés. Chico vivenciava Cristo. Não era Chico que vivia, mas era Cristo que vivia em Chico Xavier. Nós não vamos amanhã e conseguir fazer isso. E não é o objetivo do Espiritismo que nós façamos isso. A natureza não dá saltos. A maçã não nasce pronta. Mas é necessário um esforço diário nas pequenas ações, nos pequenos detalhes. Podemos e devemos colocar em Cristo em nosso dia, em todas as nossas ações, em toda a nossa vida. Esse é o objetivo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que fique para nós essa reflexão da noite de hoje. Vamos para a nossa prece, para nos prepararmos para o nosso passe. Amado Deus, nosso Pai, de eterna bondade e misericórdia, hoje somos muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui mais essa noite, mas principalmente, Deus, por o Senhor ter enviado para nós o nosso Mestre Jesus, o nosso divino amigo, nessa época natalícia de Natal, onde comemoramos o seu nascimento. Que possamos fazer isso não somente em palavras, não somente em desejos, não somente em vontade, mas colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Nas nossas ações, na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos caminhos, por onde nos encontrarmos, que possamos ser
uma pequena faísca do reflexo do nosso Mestre Jesus. Que possamos, através dos seus ensinamentos, que possamos, através do seu exemplo, ele que saiu dos píncaros celestiais, de luzes, dos planos espirituais, para encarnar aqui nessa terra e nos dar o exemplo vivo de que o amor, a vontade, o trabalho, a renúncia e o sacrifício pode nos ofertar a verdadeira vida, uma vida de abundância, uma vida de verdadeira alegria, de paz, que vamos encontrar em nosso espírito. Que o Senhor, Mestre Jesus, nos ampare nessa caminhada, nos fortalecendo, nos amparando e estando sempre ao nosso lado. Nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.